Marcos Leonardo vai ser jogador do Benfica, vai ser negociado com o Benfica por 18 milhões de euros, né? É um valor bastante significativo hoje para os cofres do Santos, né? Nem todo esse valor vai para os cofres do Santos, acho que equivale aí a 70%, né, dos direitos aí do jogador que hoje estariam com o Santos, né? E é um jogador que o Palmeiras teoricamente perde, né? Se de fato havia o interesse do Palmeiras pelo jogador, o Palmeiras está a perder neste momento o Marcos Leonardo para o Benfica, né? E aí muitas questões precisamos abordar aqui com muita calma também. A primeira delas é o seguinte, né? Havia uma proposta de verdade do Palmeiras pelo Marcos Leonardo, porque veja, a gente ficou sabendo disso a partir, por exemplo, de uma matéria do UOL assinada por um tal de Luiz Rosa, e qualquer um, meu irmão, assina a matéria no UOL, qualquer um escreve no UOL, qualquer um hoje, basta você ser amigo de alguém que você vira ali um colunista do UOL. Você pode até ser amigo, mas de repente você não entra no perfil e tal, não sei o quê, aí você também não escreve no UOL. Ou qualquer um escreve no UOL. Ah, por que você não escreve no UOL? Porque eu não entro no perfil ali, eu não agrado, eu não sou interessante para o UOL. E é problema do UOL, meu irmão. Eu escrevo muito bem, eu tenho muita informação, eu consigo fazer uma análise perfeita, eu tenho informação sobre formação de jogador na América Latina, tem muito jogador que se especula aqui, eu conheço desde quando ele chega na base dos clubes. Se eu não escrevo no UOL, é o problema do UOL, não é problema meu. Eles que estão perdendo, entende? Eu quero mais pro UOL, assim como eles estão pouco se lixando para Josa Novaes. Então, que se dane. Agora, qualquer um escreve no UOL, né? Às vezes, pessoas que sequer sabem escrever, escrevem no UOL. Então você tem ali, e aí tem vários casos, né? A questão da pegada jornalística, esquece. Não tem mesmo, tá cheio de matéria ali, com vários problemas de pegada jornalística também. Né? Como essa, né? Porque alguém vai lá e escreve uma matéria falando Parmeira fez proposta tal, segundo o diretor, segundo não sei o quê, segundo, pode até falar segundo uma fonte e tal, ok, né? Quanto que é a proposta? Então você sabe perfeitamente que o Palmeiras fez a proposta, mas não sabe quanto foi? Então nós não sabemos. A gente pode aí chutar que foi algo em torno de 10 milhões, 12 milhões, de 8 milhões, né? Não seria menos que isso, senão não teria conversa realmente com o Santos, né, que evidentemente precisava negociar o jogador, né? Houve ali uma aposta no Teixeira de que uma proposta para o jogador chegaria em valores aí próximos a 20 milhões, e foi justamente o que aconteceu. Chegou a proposta do Benfica e o Marcos Leonardo será jogador do Sport Benfica de Lisboa, tá? E a questão é o seguinte, muito provavelmente, em algum momento, esse jogador foi sim, ao menos especulado no Palmeiras. Isso, contudo, é algo que eu estou pautando aqui, né? Mas não é algo, por exemplo, que eu sei, né? Eu não tenho essa informação que se de fato ele foi pautado em algum momento no Palmeiras. Pelo que a gente conhece do futebol e do Parmeira, é muito provável que isso tenha acontecido sim, né? Agora tem mais uma questão. Se de fato o Palmeiras não fez uma proposta para o jogador, se de fato o Palmeiras não tinha interesse pelo jogador, quando sai uma matéria dessa, né, alguém do Palmeiras, o seu pagador de contas Barros, tem que aparecer em público para falar alguma coisa, para se manifestar em relação a isso, né? Até para que essa matéria, essa nota de que o Palmeiras tem interesse pelo jogador seja legitimada, digamos assim, né? Porque quando ele não faz isso, fica essa impressão de que de fato o Palmeiras teve ali uma tentativa, o Palmeiras teve disposição de contratar o jogador, e neste caso o Palmeiras está perdendo o jogador para o Benfica. Se de fato é assim, o Palmeiras está perdendo, porque é essa configuração que fica, né? Quando não aparece um dirigente para falar sobre o assunto e o jogador acaba sendo negociado contra o clube, fica essa impressão de que o Palmeiras acabou perdendo nessa daí, né? A gente pode saber que isso não tem nada a ver com a realidade, não funciona, não é assim que aconteceu, tem nada a ver isso aí, mas é o que fica. É o que fica para muita gente, essa impressão de que o Verdão foi mal nessa tratativa aí e perdeu o jogador para o Benfica, tá? Digo para você que pelos valores que o Benfica contratou o jogador, daria para o Palmeiras contratar ali no bancando 10 milhões, né? E aí abaixando o percentual, né, adquirindo, por exemplo, 60% do percentual do jogador. Daria se o jogador vale 20, daria para contratar com um percentual de 60%, daria para contratar pagando 10 milhões, por exemplo, 11 milhões, né? No jogador perfeitamente. Agora, houve mesmo, né, se houve essa disposição de contratar o jogador, houve esforços em relação a isso? Porque veja, gente, o tempo está passando, né? O tempo está passando, o Palmeiras está muito tímido no mercado até o momento. De novo, a gente está, né, vai ser necessário contar com aquela história de que o Abel tem um plano,
É tudo jogado nas costas do técnico. O Palmeiras até agora contratou o Caio Paulista, que eu, desde quando ele foi anunciado aí no Palmeiras, ou antes disso, quando era especulado, eu já falava aqui. E aí, meu irmão, né? É uma visão impopular da minha parte, porque boa parte de vocês não concorda comigo, né? Pra mim, não tem perfil para jogar no Palmeiras. Pra mim, é o Jorge um pouquinho melhorado. Ah, mas ele pode jogar em outras posições. É o Jorge um pouquinho melhor. O Jorge também pode. O Jorge no Palmeiras foi um fracasso. E era uma crônica de uma morte anunciada. Todo mundo sabia o que era o Jorge e que ele não se encaixava no Palmeiras. Entende? Não dá para entender de onde vêm essas contratações. Aliás, precisamos saber se esse pessoal que trabalha aí no scout do Palmeiras, se de fato esse pessoal tem o seu trabalho legitimado, respeitado, ou não, né? Ou se eles apenas representam ali o que a gente chama de rainha da Inglaterra, né? Porque se de fato esse pessoal aí tem uma liberdade para trabalhar e apresentar perfis ali para os dirigentes do Palmeiras, por favor, né? O negócio está muito feio. Olha, meu irmão, olha, é amador, né? É bem amador que a gente está vendo no Palmeiras aí, no trabalho dos scouts do Palmeiras. Mas o que acontece? E aí é curioso que imediatamente surge o nome do Marcos Vinícius, né? Aquele lá, o Marcos Vinícius, tá no Fulham, teve bons momentos na Europa sim, em 2020, 2019, 2020 teve bons momentos sim, teve momentos em que ele fez realmente gols, no Benfica ele foi muito bem, né? Mas já não é mais o mesmo. Hoje é um jogador que é impressionante a decadência desse jogador, inclusive na questão da finalização, né? Quem viu o Marcos Vinícius jogando aí ultimamente sabe disso. E ele não jogou muito, porque ele quase não entrou em campo, porque muitas vezes sequer era relacionado para as partidas, né? Então é preciso pontuar isso. Hoje é um jogador que está, apesar da idade não ser um jogador muito velho, está com 28 anos, é um jogador descartável lá no futebol europeu. Né? Então, aí surge essa informação de que o Palmeiras quer esse atleta. E aí, é aquela coisa, quando surgiu aí o interesse do Palmeiras, suposto interesse do Palmeiras pelo Marcos Leonardo, eu fiz aqui um vídeo sugerindo, por que não o Ramires, né? Que é um jogador que tem algumas características do Endrick, embora não seja o Endrick, né? Você encontrar um jogador que tenha as características e a execução dessas características da mesma forma que o Endrick é um negócio muito difícil. O Endrick é muito fora da curva. Então, pelo menos, buscar um jogador que tenha alguma dessas características, embora a execução não seja a mesma. Porque aí você conecta, mantém a conexão de algumas ações da equipe dentro de campo, né? Agora, então eu falei do Ramires, eu falei também do Arezzo, que é um outro centroavante uruguai. Eu falei do Gondou, que é o centroavante do Argentino Júnior. Né? Falei desses três perfis aí, embora o Gondou ele já seja bem diferente. Arezzo e também o Ramires tem muito mais de Endrick, por exemplo, que o Gondou, mas o Gondou tem outras coisas. Né? Ele é um jogador entre um Endrick e um Flaquito Lopes, né? Que, aliás, né, agora tem sondagem do River, né? Então o Palmeiras pode perder o Flaco Lopes pro River. E o mais absurdo é que se esse jogador vai pro River, de repente na Libertadores começa a fazer um monte de gol, aí todo mundo vai ficar sem entender o que tá acontecendo. Né? Como assim? O jogador servia muito, jogava muita bola na luz, né? Tinha ali, era colocado em outras posições e funcionava muito bem. No Palmeiras nunca funcionou, né? Digamos assim. Aí vai pro River e funciona, né? Mais ou menos o que aconteceu com o jogador do Palmeiras que estava no Verdão e foi para o Boca Juniors, né? Acho até que o Flaquito Lopes no River vai entregar muito mais ainda, mas muito mais ainda, né, do que o Merentiel lá no Boca Juniors. Né? Então tá tudo muito confuso, sabe? O que a gente percebe e se há de fato esse interesse pelo Marcos Vinícius, né? A gente percebe que os dirigentes do Palmeiras não têm a grandeza, de novo estão demonstrando isso do Palmeiras, né? Porque as ações da gestão do Palmeiras no mercado são ações de dirigentes que parecem representar um clube menor, né? Um clube sem tanta importância como o Palmeiras. Veja, o Marcos Vinícius hoje, pela decadência que ele representa, né? É um jogador, com todo respeito, evidentemente, né? Alguém já falou pra mim um dia no comentário, quando você fala com todo respeito é porque você já tá desrespeitando. Pau na sua bunda, meu irmão, que se você acha isso. Tô cansado desse povo, senso comum, que vem questionar aqui com esse tipo de banalidade no comentário. Se você tem qualidade para comentar, você comenta. Se você não vem com conversa mole, não. Então, quando eu falo com todo respeito, é porque eu tô respeitando mesmo, entende? Então, com todo respeito ao Fortaleza, Marcos Vinícius é hoje um jogador para ser especulado no Fortaleza. E, de novo, com todo respeito ao Fortaleza, o Fortaleza tá no nível no futebol brasileiro, o Palmeiras em outro. Né? O torcedor do Fortaleza é um pouco mais objetivo, sabe perfeitamente do que eu estou falando. E é verdade, isso é uma realidade, isso é objetivo. Você sabe como eu admiro o Fortaleza, como eu gosto do dirigentes do Fortaleza, entende? Mas o Palmeiras não pode agir como Fortaleza.
Entende? Tem que ter uma visão de mercado diferente. Mas essa visão de padaria, sabe? De querer economizar aqui um centavo ou outro, de descobrir um jogador tal. Pô, meu amigo, o Grêmio, né, contratou Aboubakar. Qual era a opção do Grêmio para o Aboubakar se não conseguisse? Né? Qual era a opção? Era o Funes Mori, que ainda não descartou, tá? Porque o Inter tá contratando agora, contratou lá o Valência, né? Agora tem o Borré que tá chegando ao Internacional. E tem o Alário que pode chegar também ao Internacional. Alário, qual é a dificuldade do Palmeiras contratar um jogador como Alário? Como Santos Borré? Como Funes Mori? O Inter consegue contratar 2 desses jogadores, já tendo um centroavante de Valência, e o Palmeiras não consegue, gente. Por quê? Essa visão de padeiro, sabe? De canetinha na orelha para fazer a continha no papel do pão. Né? Então vamos lá, atrás a tal da oportunidade, do jogador que chegará barato, que não sei o que, a tal da aposta. E a dona Leiloca já falou numa certa oportunidade que não bancaria a aposta. O que ela fala, né? A gente pode deixar entrar por aqui e sair por aqui, porque ela não entende absolutamente nada do que ela fala. Ela só entende de dinheiro, né? Isso ela entende muito bem. E tá ganhando muito dinheiro, inclusive, com o Palmeiras, por causa disso, a dona Leila Pereira, né? Então o que acontece? Marcos Vinícius, meu amigo, vão rir. Pode dar certo, Josa, mas vão rir, pode dar certo. Mas essa não é a questão de você buscar uma aposta para o Palmeiras. Tem que buscar, de fato, um jogador que possa chegar e entregar. Não é fácil ser centroavante do Palmeiras. Será que as pessoas não entenderam isso ainda? O Endrick conseguiu dar certo ali, porque o Endrick é diferenciado. Porque quando o Rony não conseguiu mais, ele vestiu a amarelinha, aí né, bagunçou completamente a cabeça do Rony, né? Aí ele voltou, na verdade, a ser o que muita gente supunha que ele fosse, né? Apenas um jogador útil. Então o que acontece? O Palmeiras ficou sem um centroavante ali. O cara que conseguiu dar conta disso foi o Endrick, porque ele é o Endrick. Não é fácil ser jogador para ser centroavante do Palmeiras. Não pode ser qualquer um. Não dá para ser qualquer um. Esses caras não entenderam isso ainda. Entende? Você pode trazer um jogador com características diferentes, pode trazer um Alário, que tem características diferentes do Endrick e tal. E aí, evidentemente, vai impactar muito no esquema, mas o cara entrega tantas coisas diferentes, né? Que pode perfeitamente fazer com que o esquema se adeque a ele. Agora, trazer um Marcos Vinícius, por exemplo, se é que há o interesse, claramente, né? Porque hoje a gente pode duvidar de tudo quando se trata de Palmeiras. Nada é claro, a gente não sabe de nada, sabe? Nada. O que a gente sabe é o homem forte do futebol do Palmeiras age como se fosse um padeiro que pega a canetinha da orelha para fazer ali no papel do pão a continha para saber se o jogador é interessante ou não para o Verdão. Enquanto isso, o tempo está passando e o Palmeiras não está reforçando seu elenco porque, de novo, continua acreditando que o Abel tem um plano, né?